16. As propriedades que explicam a organização atual dos elementos na tabela periódica corroboram a hipótese de que os átomos consistem em esferas carregadas negativamente, nas quais estão incrustadas cargas positivas conhecidas como prótons. Gente, esse modelo que ele detalha aí, né, seria meio que o modelo de Thomson invertido, né? O modelo de Thomson fala que o átomo seria uma esfera positiva, certo? Ele não fala em prótons ainda, ele fala que seria uma esfera positiva com elétrons, né, cargas negativas incrustadas. Esse modelo aí, ele fala o inverso. Na verdade, a tabela periódica, né, ela é feita através de uma organização em número crescente de prótons, certo? Em unidades de número atômico. E esse número atômico, ele é contabilizado através dos prótons que estariam no núcleo do átomo, certo? O núcleo seria uma esfera bem pequenininha e bem densa que conteria a maior parte da massa do átomo, certo? Conteria prótons e nêutrons. E a eletrosfera, né, conteria os elétrons. Então, a 16, ela não condiz com a realidade, né? Ela não explica a tabela periódica, portanto, ela é falsa. 32. Os elementos de transição estão concentrados no centro da tabela periódica e consistem em metais e não metais pouco reativos e que se estabilizam ao permanecer com 8 elétrons na camada de valência. Gente, para isso, né, para, enfim, explicar por que essa alternativa está falsa, eu trouxe um exemplo de metal de transição, certo? Que é o Mn, que contém 25 prótons e, consequentemente, 25 elétrons. Ao fazer a distribuição eletrônica, a gente vê, né, que o subnível mais energético é o D4, é o subnível D, na verdade, né, da terceira camada com 4 elétrons. A gente distribui esses elétrons nos orbitais e a gente vê que a gente tem um orbital vazio aqui. Esse Mn, esse elemento, ele adquire estabilidade, né, o manganês adquire estabilidade quando ele ganha um elétron aqui. Quando ele fica com a configuração eletrônica D5. Por quê? Porque ao ganhar esse elétron, ele adquire estabilidade, ele completa, né, o último orbital que faltava, certo? Então, os elementos que terminam em D4 e D9, ao ganharem um elétron, eles garantem simetria e, consequentemente, estabilidade. E esses elétrons, né, que estão no subnível D, eles não são os elétrons de valência, eles são os elétrons mais energéticos. Os elétrons de valência estão, né, na camada mais externa, que seria essa 4s2 aqui. Então, a gente garante simetria e não tem 8 elétrons na camada de valência. A gente tem somente 2 elétrons na camada de valência, certo? Esse aqui é somente um dos exemplos que faz com que, né, a alternativa 32 esteja falsa. A gente consegue sim ter estabilidade sem completar 8 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Portanto, 32 falso. A resposta correta, né, seria a soma de 2 mais 4, ou seja, 0,6.